Incorporou, gente. Incorporou muito bom. Ih, achei que você fala, onde que é esse mecânico, Rodolfo? Onde? A cara dela falou assim, onde que é esse daí? Dá uma palhinha pra gente aí, galeras. O que vocês vão tocar? Vamos lá. Essa pagou pra hora da cerimônia. Ela aí não vai ter na hora. Vamos lá. Vai, senão vocês não vão receber nada, vai. Toca direito. Todas as comidas, minha mãe fez lá. Não, a gente fez tudo em parceria, tá? Eu e minha mãe. E o Du tá lá terminando, tá ajudando, tá trazendo, né, na verdade. Galera, eu achei que conseguia fazer sozinha a comida, tá? Pra galera aí, não deu. Então, obrigado, família, tá? Deus abençoe. Desculpa o estresse. Que papo é esse? Aspirador! É bom, eu garanto. Vim tomar um solzinho aqui fora, né? E quem disse que uma criaturinha me deixa ficar aqui na boa? Quer ver também? Tá se sentindo abandonado? Ai, que dó. Mas é porque ele tá limpinho. Acabou de tomar banho. E daí aqui fora tá sujo. Daí ele vai sujar inteiro, mas... Agora ele apelou aqui, ó, pra outra tentativa de saída. Posso saber por que você é assim? Tóxico. Não me deixa quieto um minuto? Não posso fazer nada sem você? Você é tóxico. Sabia? Aí, ó, por isso que você tá com esse cone aí, mau comportamento. Né? E continua se comportando mal. Ai, 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 Betinho. O que eu vou fazer com você? Estou eu aqui no ponto de ônibus, cuidando pra ver se não tem alguém chegando perto, né? Porque é aquela coisa, a gente tem vergonha de gravar em público. Mas, gente, eu tô com um desânimo atualmente de gravar vlog que, tipo, eu não sei porquê. Vamos ver. Se você estiver assistindo este vídeo, é porque eu continuei gravando e postei. Ó, tô postando lá mais, hein?
Minha assistente. Agora eu sou assistente. Não, a Vavá já fez uma parte, então agora ela vai descansar. Tá, então você vai abrir. Sabe o que seria legal, Sá? Seria legal forminha. Pra colocar pra cortar, né? Gente, cabelo de velho, cara. A gente é muito novinho. Não lambe assim, passa o dedo. Peraí. Deixa eu ser uma forma menor, na verdade. Isso. A minha avó tem mãe forminha. Meu Deus! Vai pra colocar. Pra não perder nenhum vídeo. Por que eu tenho... Por que eu... Atualizações para este último vlog do ano. Primeira coisa... uma ligação. Primeira coisa... Estou noiva! Nossa, minha unha tá uma vergonha. Mas eu vou fazer ela hoje, então paciência. Foca só no anel. Olha que coisa mais linda! Meu Deus! Eu não me acostumo. Hoje faz um mês e meio, mais ou menos, que eu fui pedida em casamento. E, assim, eu não me acostumo com o meu anel, não. Gente, eu não me acostumo. Ele é muito lindo! Ai, mas enfim. E, assim, o mais doido é que eu escolhi esse anel sem saber que eu estava escolhendo um anel. Um belo dia, que eu e meu noivo... Ai, eu adoro falar isso. A gente tava conversando sobre isso, mas assim, foi muito antes de toda a conversa sobre casamento. Assim, já tinha começado a falar sobre e tal, e a gente já tinha, assim, a certeza que a gente ia casar, mas não tinha nada oficial, nada organizado, nem nada. E a gente tava vendo aliança e tal, vendo o site da loja que ele comprou. E aí eu olhei, quando eu vi esse, né, passando, eu dei aquele mini surto, assim, tipo, meu Deus, que anel lindo, não sei o quê. E ele nem deu bola, tipo, ele, bonito e tal, e beleza, passou. Acontece que eu esqueci do anel, vocês acreditam nisso? Tipo, né, a gente daí começou a falar mais sobre o casamento, começou a organizar, tudo mais. Quando a gente começou a realmente organizar as coisas, né, que foi antes do pedido oficial, eu, né, já tava naquela iminência, assim, quando que ele vai me pedir, quando que vai ser, não sei o quê. E eu tava criando expectativa, né, imaginando como que seria o pedido, tudo mais. Só que, vocês acreditam que eu não pensei no anel? Tipo, eu não pensei assim, nossa, como será que vai ser o anel? Qual anel vai ser? Como que é o modelo? Juro pra vocês, eu não sei porquê, mas assim, isso não ficou passando na minha cabeça. Sabe, eu só tava me importando assim, com o pedido, quando seria, né, que forma que ele ia fazer, mas eu não sabia, ficava pensando sobre o anel. E daí, quando ele me deu, né, no dia que ele me pediu, e eu vi o anel, eu fiquei em choque, tipo assim, meu Deus, é aquele anel lindo que eu amei aquele dia e que ele não tinha dado a menor bola. Daí, depois ele me contou que, a partir daquele dia, ele gravou qual anel era, né, e ele comprou. Tipo assim, isso foi mais ou menos 10 a 11 meses antes dele me pedir em casamento. Então, assim, quase um ano o anel estava guardado. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei chocada. Então, quando eu vi o anel na caixinha, eu fiquei... Meu Deus, é aquele anel que eu amei. Tipo, realmente foi um choque. Vocês viram a reação? Foi um choque porque acabei esquecendo desse anel. Então... Entendeu? Eu escolhi o anel, mas sem saber que eu tava escolhendo. Ai, gente! E ele é muito lindo! Sério, é assim... Exatamente do jeito que eu queria. Não canso, gente. Sério, não vou até parar de falar disso, porque senão eu só vou falar sobre isso. Sobre o meu anel perfeito. Sobre o dia, né, do pedido... eu vou contar algumas curiosidades, assim. Meu cachorro quer sair agora, eu vou ter que parar de novo. Então, algumas curiosidades sobre o pedido, sobre o dia. Primeiro, foi uma total surpresa? Não teria como ser. Porque a gente já tava falando e se organizando já pra casar já há um bom tempinho.
Então era óbvio que eu sabia que ele iria me pedir, né? Inclusive, estava ansiosa para esse dia. Então, assim, obviamente, já sabia que ia ser pedido em casamento. No dia, se eu sabia que seria aquele dia, eu digo que mais ou menos. Por quê? Ele me informou de um compromisso que a gente teria. Compromisso tal, e, né, pra eu já anotar na minha agenda. E beleza. Aí eu falei, esse compromisso tá meio estranho. Não sei se... Mas tudo bem, ainda assim eu ficava assim... Não, pode ser que seja realmente isso. Então, não vou criar expectativa. E aí foi passando os dias pra esse compromisso. E daí uma coisa assim que me fez pensar um pouco é que ele ficava falando assim que ia ser chique, né? Que ele tava preocupado com roupa. Tipo, nossa, o que eu vou colocar, não sei o quê. E ele não se preocupa com roupa. Homem em geral não se preocupa, né? Ai, meu Deus, o que eu vou usar? Não, né? Ele tava meio assim. Daí eu fiquei, nossa, que estranho, né? Tá estranho isso aí. Então, esse foi um sinal. Outra coisa, no dia, em vez dele vir me buscar pra ir pro local, ele me mandou mensagem falando que o carro dele tinha estragado e quem veio me buscar foi um amigo nosso. E daí, nisso, eu fiquei assim, nossa, o carro estragando, assim, do nada, num sábado à noite. E daí ele falou que ele tava no mecânico e daí esse meu amigo ia me levar até o mecânico. E aí eu fiquei, não, deve ser. Certeza, certeza. Até se ele tivesse vindo me buscar, eu ainda não ia estar tanto desconfiando, sabe? Eu ainda ia estar naquela, tipo, será? Acho que não sei. Mas quando o amigo veio buscar, eu fiquei, esse é o dia. Normalmente não teria um mecânico aberto sábado à noite, mas nós temos um conhecido que é mecânico e ele, tipo assim, qualquer hora que você chamar, ele resolve. Então, se fosse só a questão do mecânico, ainda beleza, ia acreditar, porque tem essa pessoa que qualquer hora ela vai lá e atende. Mas daí veio esse meu amigo, tava de terno e tudo, daí eu falei, é isso. Aí eu sabia o que era. É engraçado, assim, porque é um evento canônico, né, na vida de uma mulher. E a gente imagina como que vai ser, e daí cria muita expectativa. E no dia eu fiquei muito nervosa. Eu não imaginava, assim, que eu fosse ficar tão nervosa. E eu fiquei tão nervosa, assim, no começo, né, na parte que eu tava vendada, até chegar no lugar e tal, que... Sabe quando você... Tipo, é estranho, mas parece que você não vive tanto o momento porque você tá nervosa. Sabe, você tá meio assim... Sei lá, é difícil explicar. Mas foi mais ou menos isso, assim. Aí eu fiquei com essa sensação, né? Daí, enfim, daí eu cheguei lá, foi lindo, maravilhoso, eu chorei muito. Uma coisa também que vejo as pessoas comentando, eu postei o videozinho curto, né? O que tá no shorts aqui do YouTube, eu postei também no TikTok. E daí uma pessoa comentou assim... Ai, não sou fã de... pedido com plateia, mas o de vocês foi muito lindo, nananã. E eu sei que existe essa coisa, assim, de, né, a maioria das mulheres não querem que tenha gente junto, né, não queria que fosse, por exemplo, num restaurante e tudo mais. Qual que é a minha visão sobre isso? Antes, eu nunca falei assim pra ele, não faça tal coisa no meu pedido que eu não quero de jeito nenhum. Porque eu já vi alguns vídeos, assim, de umas mulheres falando, eu falei pro meu noivo coisas que eu não queria de jeito nenhum no pedido, que era isso, isso e aquilo. E comigo não aconteceu isso. Não falei nada pra ele do jeito que eu não queria. Mas eu sabia que não seria com plateia, tipo assim, restaurante, lugares assim com pessoas desconhecidas, aleatórias. Eu tinha certeza que não seria porque não é o perfil dele. Então eu já tava bem tranquila com relação a isso. E aí o nosso teve, sim, pessoas. Mas foram pessoas muito próximas, assim, amigos nossos, muito próximos, que participaram da nossa história desde o começo. Então, assim, foi muito especial ter eles lá, né? Além da nossa família, né? Nossos pais, minha irmã. Então, foi muito gostoso, né? Até tem aquele momento que eu entro, né? Que eu vou abraçando todo mundo. E aí, cada um falou alguma coisa especial pra mim, sabe? Então, nossa, já vou até me emocionar. Mas foi muito lindo, assim. Foi muito especial pra mim ter aquelas pessoas que nos amam, sabe? Que vibram com a nossa história, com a nossa união. Peraí, senão eu vou chorar. Enfim,
Então, pra mim, não foi assim, nossa, ai, teve plateia. Não é uma plateia, eram pessoas que a gente ama muito, pessoas muito especiais. E eu não me senti desconfortável em nenhum momento ali, com eles ali. Pelo contrário, foi muito gostoso ter eles ali. Porque depois, né, do pedido, a gente jantou. Então, assim, foi já um jantar de noivado junto com o pedido. E foi muito gostoso isso, porque eu sempre quis... quando eu pensava, né, sobre noivado e casamento, eu pensava que eu queria ter um jantar de noivado, né, tipo, chamar as pessoas, só que daí eu pensava em toda a logística, né, como que você faz um jantar de noivado, você tem que chamar todos os convidados do casamento, daí eu acho que seria um evento muito grande, não tá no orçamento fazer um evento tão grande, assim, antes do casamento em si, então não teria como fazer esse jantar, e no fim eu tive meu jantar de noivado, sabe, que foi no dia do pedido, e engraçado que, como eu falei que eu tava nervosa, eu cheguei lá, passei pelas pessoas, pelo corredor, né? Aí fui até o deckzinho, ali ele me pediu. Depois a gente brindou. E nesses momentos eu não tinha percebido que tava montadas as mesas ali pra gente jantar. Assim, como eu falei, eu tava nervosa, então eu não percebi mesas nem nada. Então eu não tinha entendido que seria isso, sabe? Que ele ia me pedir ali, depois a gente ia jantar todo mundo junto. Não sei, não passou pela minha cabeça. E daí, quando passou tudo, né? A gente brindou e tudo mais, a gente recebeu alguns presentes. Aí que eu virei pra trás e vi, meu Deus, tem um monte de mesa aqui. Daí eu vi as comidas ali. Ai, gente, que legal, a gente vai jantar. E o que foi muito especial, assim, é que o meu noivo cozinhou o jantar. Eu fiquei assim, homem, você é doido, né? Porque além de organizar tudo, alugar cadeira, mesa, flor, ele fez um jornalzinho muito bonito que ficou nas mesas. Sabe esse jornalzinho que agora as pessoas estão fazendo em casamento? Então tinha um jornalzinho desse nas mesas. E aí, enfim, alugou flor, toda a organização, né, que dá muito trabalho, que ele passou semanas correndo com isso. E ainda ele me falou assim, a gente almoçou junto no sábado, e daí ele falou, eu vou pra casa... Não vou pra casa não, esquece. Eu vou ensaiar, que é uma coisa que ele faz todos os sábados à tarde, ele ensaia com o grupo, então... Grupo da igreja, né? Então, beleza, ele foi ensaiar. E, na verdade, ele não tinha ido ensaiar, ele tinha ido cozinhar. Cara, e daí ele colocou a mãe dele, o irmão, a minha cunhada, todo mundo pra fazer comida também, ajudar ele. E eles fizeram todo o jantar. Eu fiquei assim, oi, homem, você é doido? Olha o trabalho. Mas claro que eu amei. E isso ainda tornou mais especial, porque assim, ele fez tudo, ele pensou em tudo. E claro, ele teve a ajuda da nossa cerimonial, que vai ser nossa prima, vai ser nossa cerimonial do nosso casamento. E claro, ela ajudou em tudo, ela tem já todos os feelings para casamento. Mas como ela disse, foi o primeiro cerimonial de noivado que ela já fez na vida dela. Até então ela só tinha feito cerimonial de casamento. Mas eu perguntei assim, a ideia, né, de fazer lá naquele lugar, que foi na casa dos meus tios, de fazer lá, né, aquela ideia do corredor e tal, como foi? De quem foi a ideia? Ele falou, foi minha. Eu fiquei, meu Deus, homem de Deus. Foi tudo, sabe, isso que foi muito especial, porque foi tudo pensado por ele, planejado, o jornalzinho foi ele que fez também. Então, ai, gente, sério, eu amo falar sobre isso, e eu amo pensar, assim, sobre esse dia, porque realmente foi um dia muito especial, assim, e até hoje, agora, foi o dia mais especial da minha vida, assim, o dia mais feliz, não sei nem explicar. Quando eu tava terminando o jantar e tudo mais, eu tive a sensação de que eu não aproveitei direito. Eu fiquei, meu Deus, parece que eu não vivi direito. Sabe aquilo que eu falei de eu estar nervosa e daí você não consegue, parece que prestar atenção muito bem nos detalhes? Eu senti que eu tava assim. E aí eu não aproveitei, e daí tava acabando. Eu fiquei, não pode acabar. Eu não vivi direito, eu acho. Esse momento. Mas aí, depois, né, até então eu não sabia, daí no dia seguinte, eu acho, eu descobri que
teria um vlog que esse nosso casal de amigos, que arrasaram, inclusive, eles fizeram um vlog pra gente, tipo, gravou desde o começo, durante, o final, o nosso relato. E aí ela tava editando, assim, entregou pronto, editado pra gente. E aí foi perfeito em todos os sentidos, mas principalmente nessa questão de que eu senti que eu não tinha aproveitado tanto. E aí quando eu vi o vlog, eu vi tudo como foi a preparação, eu vi eles ensaiando, sabe, fazer o corredorzinho ali com as flores. Aí eu senti que eu tinha vivido, que foi pleno, assim, sabe, eu consegui ver tudo, e passou a sensação de que eu não aproveitei, porque, não sei, porque deixa eu conseguir ver de fora, sabe, tudo que realmente aconteceu ali enquanto eu tava nervosa. Então foi muito especial ter esse vídeo. Sério, pra mim, não tenho palavras. Eu falei assim pra ela, pra minha amiga, que, cara, foi o presente mais especial que ela poderia ter me dado. Assim, não tem outra coisa tão preciosa pra mim, sabe? Como ter tido esse relato. E, claro, né, meu noivo de ter pensado nisso, sabe, de ter tudo gravado pra eu ver depois, sabe, pra gente ter pra sempre. Então, ai, gente, foi maravilhoso. Com certeza superou minhas expectativas, porque foi muito mais especial mesmo, assim. Teve os amigos dele, estavam tocando, que seria a nossa música, né? Todo casal tem uma música. E eles estavam tocando a nossa música no fundo, com o violino. Então foi... Ai, meu Deus, maravilhoso, gente, maravilhoso. Acho que é basicamente isso, sim, porque eu já tô falando há 500 anos, né? Sobre isso eu quero falar sobre outras coisas ainda. Foi tudo. Agora, mudando de assunto, como esse é o último vlog do ano, eu queria fazer, assim, meio que uma retrospectiva, mas vai ser bem curtinho, porque, sinceramente, eu não parei, assim, pra pegar, separar, sabe, várias coisas que aconteceram, e fazer um roteiro e tal, e falar aqui. Então, eu tô fazendo, assim, meio no freestyle, só com coisinhas que eu lembrei. E até porque eu tô gravando isso no dia 30 de dezembro. Então eu tenho que postar até amanhã, eu tenho que editar. Enfim, então vai ser isso, galera. Trabalhamos aqui com amadorismo, tá? É coisa que nós trabalhamos. Então, eu queria falar bem brevemente sobre o meu ano. Coisa mais importante, assim, que eu gostaria de falar aqui foi sobre meu ano lendo a palavra de Deus. Que foi o meu ano mais constante lendo a Bíblia, gente. Foi assim, eu fiquei chocada comigo mesma. Porque eu consegui ler a Bíblia o ano inteiro. Eu não fiz aquele cronograma que você lê a Bíblia toda, sabe, em um ano. Por enquanto, eu não acho que esse cronograma é interessante pra mim. Porque eu prefiro primeiro ler com calma todos os livros, passar por todos os livros e minimamente assim conseguir dar uma estudada. E daí depois eu quero fazer esse que é a Bíblia toda em um ano, né? Porque aí são mais, você tem que ler mais capítulos e tal, é mais corrido, você, pelo menos eu, não consigo aprofundar. Então, como eu fiz esse ano? Esse ano eu fiz um cronograma de janeiro até setembro, lendo o Novo Testamento, que é, assim, eu tenho mais dificuldade de ler o Novo Testamento, porque eu gosto muito do Antigo. Eu gosto muito, muito das histórias do Antigo. Meu livro preferido da Bíblia é Gênesis. É Gênesis e Êxodo, na verdade. Não dá pra falar que é um só. São os dois juntos, né? Que tem a história continuada ali. Gênesis e Êxodo são meus preferidos. E eu gosto muito de história. Eu amo, então, por isso que o Antigo Testamento é meu preferido. Então, eu só li Antigo Testamento. E daí eu falei, cara, mas eu preciso ler o Novo, né? Tipo, é simplesmente Jesus, né? Ali chegando na Terra e mudando toda a história. Então, eu peguei esse cronograma. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Agora, tô usando essa Bíblia. Acho que já vai... Ano que vem, assim, nos primeiros meses, vai dar 2 anos que eu tô usando ela. E ela é muito linda, gente, sinceramente. Eu recomendo fortíssimo essa Bíblia. Ela é um pouco maior do que as Bíblias convencionais, digamos assim, e pesada. Ela é pesadinha, assim. É a Bíblia do Falei com Amor, da Thomas Nelson, junto com a Gabi Saltier, né, que é a criadora do Falei com Amor, que é um Instagram que fala sobre Deus e tudo mais. Ela faz vários devocionais. Ela tem espaço para anotação. Na verdade, ela é a Bíblia Bible Journaling,
que é... Nossa, eu abri bem certinho, não era pra ter aberto aqui, mas enfim. Com espaço pra você fazer Bible Journaling, que é essa colagem na Bíblia, né? Você pega ali um versículo, um tema e você recorta as figuras. É muito gostoso fazer isso. Eu tenho feito bem pouco, bem pouco. Antes eu fazia muito mais. Na minha outra Bíblia tá cheia. Essa aqui não tem tantos, mas é muito gostoso de fazer isso. Nossa, isso aqui é terapêutico, assim. Então, ela tem o espaço, ó, ela é uma coluna e tem o espaço livre. Ela não tem linha, não tem pauta, né? No começo eu não gostei muito de não ter pauta, porque eu gosto de escrever e eu escrevo tudo torto. Mas depois, hoje em dia, isso não me... Enfim, pra mim não é ruim mais. Eu quero mostrar pra vocês o meu cronograma de janeiro até setembro. Eu fiz esse cronograma do Novo Testamento. Então, eu li até o dia 17 de setembro, eu li o Novo Testamento inteiro. E aí, ele é um capítulo por dia. E isso eu achei ótimo, por quê? Porque tem essa questão de dar tempo de você estudar. Então, eu até vou mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, o Apocalipse, que é um livro que é bem complexo, né? Que você tem que estudar muito e para você minimamente entender o que tá acontecendo aqui. Eu consegui estudar, eu não terminei o estudo do Apocalipse, ainda vou terminar a minha meta agora para as férias. Terminar, eu achei uma série de vídeos no YouTube com um pastor que eu gosto bastante. E ele explica capítulo por capítulo e tal, e é muito legal. Eu tô fazendo esse com ele, pausei, mas eu vou voltar. Então, mas ainda assim, eu conseguia, estudar, sabe? Tipo, eu anotei bastante coisa, eu coloquei aqui informações, tipo, das coisas simbólicas do Apocalipse, sabe? Que tem muita numerologia, não sei se pode se dizer assim, mas tem muita coisa com número, é pra você entender o significado dos números. Então, assim, eu não liguei pra estética, eu só colei post-its e escrevi. E uma coisa que eu aprendi com Bíblia, gente, de anotação. Esquece a estética. Não que esquece, calma. Mas assim, não se apega tanto. Tipo, meu Deus, tem que estar perfeita, minha Bíblia tem que estar linda, minha letra tem que estar maravilhosa, eu tenho que fazer a colagem mais linda. Mana, esquece, sabe? Porque é no dia a dia que você vai ler a Bíblia, né? A intenção é que a gente leia todos os dias. Então, cara, às vezes, preferencialmente eu faço meu devocional na mesa e tal, que é melhor pra escrever. Mas às vezes eu faço na cama, e daí pra escrever é ruim, não tem linha, fica torto. E tipo assim, tá tudo bem, entendeu? Melhor do que ter uma Bíblia perfeita é você ter uma Bíblia que você tá lendo, entendeu? Então, desapega, mana, de muita estética. Eu gosto de escrever com lápis nessa Bíblia. E daí aqui, ó, eu consegui, sabe? Estudar melhor, fazer anotações em post-its e tudo mais. Porque, principalmente o Apocalipse era uma coisa que eu queria. Porque é um livro que, poxa vida, é difícil de entender, né? A gente não sabe o que é real, né? O que vai acontecer, o que é uma simbologia. Então, eu ainda tenho que terminar esse meu estudo. Assim, aprofundar. Eu li o Apocalipse inteiro, né? Mas o estudo mesmo, eu parei na metade. Mas enfim, então, esse foi meu cronograma até setembro do Novo Testamento. E aí, depois que acabou, né, eu fiquei assim, tá, e agora? O que eu vou ler, né? Não, eu vou voltar pro cronograma que deu certo pra mim, funcionou, então melhor fazer regradinho. Então, o que eu fiz? Existe um estudo de Salmos, inclusive da moça, da influencer, que fez essa Bíblia, do Falei com Amor, que é um estudo de Salmos. Ela fez um podcast para cada um dos 150 salmos. Então, é uma série de 150 podcasts em que ela conversa sobre cada salmo. E aí, eu já tinha feito esse estudo, né, com o pessoal da minha igreja. E aí eu falei, por que não, né? Vamos terminar o ano lendo salmos. E ano que vem eu começo o cronograma do Antigo Testamento. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei no chat GPT para ele dividir para mim. Coloquei, chat, divida os 150 salmos nos tantos dias que tem até acabar o ano. E daí ele dividiu para mim. Eu fiz o meu próprio cronograma no Canva. O chat fez já em planilha já para mim.
E era só eu imprimir, mas daí eu quis deixar bonitinho e tal. Daí eu fiz assim. Fiz ele, aí foi um cronograma de setembro, do dia 30 de setembro até o dia 31 de dezembro. E aí foi legal porque ele separou assim, tem vários dias que são 2 salmos e alguns dias é um salmo só. Então ele separou de um jeito que desse pra fechar os 150. Outra coisa que eu fiz... Ai, gente. É meu jeito, assim, né? De gravar bem desastrada. O que eu comecei, né? Lendo os salmos, eu fiquei, cara... os salmos tem um guia pra tudo. Tipo, tem salmo triste, se lamentando. Outro ele praguejando. Outro ele querendo a destruição do mundo inteiro. Essa influencer que faz os podcasts, ela sempre fala assim, né? Que Salmos é o livro do homem conversando com Deus. Então, você vê frustração, você vê tristeza, você vê os sentimentos mais genuínos do ser humano, sabe? Raiva, revolta, querendo vingança. Então não é só tipo, ai, tudo bonitinho, tudo legal, tudo maravilhoso. E aí eu pensei em fazer o meu próprio guia de salmos. Então eu peguei uma folha e eu comecei a fazer tipo categorias. Conforme eu ia lendo, ia me vindo na cabeça, né, as categorias que eu poderia fazer. Então eu coloquei aqui sobre proteção, sobre o sono, que tem salmos bonitos, né, que falam sobre você dormir em paz, porque Deus é que nos dá o descanso, né? Aflição, olha o tanto de aflição, aqui ó, tá faltando espaço. Aí, enfim, de tudo, ó, sobre ira, obediência, cura, confiança em Deus, resposta de oração, o amor de Deus, arrependimento, pecado, sobre a brevidade da vida, sobre descanso. Então eu fui só colocando, agora que eu vou terminar, eu vou passar limpo, vou fazer uma tabelinha assim mais bonitinha e vou deixar ali na minha Bíblia, sabe aqueles momentos tipo, nossa cara, tô muito triste, tô arrasada aqui com uma situação, sabe, você ir naquele salmo que fala sobre a tristeza, né, ou como o Senhor responde a oração. Então, eu acho que isso aqui é bem legal. Eu queria fazer o meu próprio. Virou um dos meus salmos favoritos, o Salmo 103, do 8 ao 17. Eu até coloquei grande aqui porque ele é lindo. Eu vou até ler aqui, porque quando eu tava lendo assim, ele me marcou demais. Eu achei muito, muito bonito. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Eu achei muito lindo esse salmo, principalmente essa parte que fala que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Sabe aquela coisa, a gente sabe, mas meio que tem uma coisinha assim dentro da gente que fica assim, nossa, Deus tá bravo comigo, porque eu pequei, porque eu fiz uma coisa assim, assado. E esse salmo me lembrou quanto o Senhor é compassivo, quanto ele é misericordioso comigo, quando eu erro, quando eu peco. E essa parte, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Sabe, é difícil para nossa mente imaginar que Deus não se ressente, sabe? Ele não fica ali, nossa, fez tal coisa, mas eu sei errado, não sei o quê. Você pede perdão e ele perdoa e pronto. Isso é muito estranho para nossa mente processar. E aqui, versículo 10, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E é exatamente isso.
se Deus fosse nos tratar conforme as nossas falhas, né, os nossos pecados, mas pelo contrário, ele derrama amor e derrama bondade sobre a nossa vida. É muito lindo, é muito... Quando a gente para pra pensar sobre isso, você fica constrangido em pensar como o Senhor pode ser tão bom, como Ele pode ter tanto amor, sabe? Uma pessoa que erra tanto, que falha tanto. E aí esse versículo 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Lindo demais. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É esse amor que a gente não consegue entender, né? E aqui ele fala no versículo 17, o amor leal do Senhor. O Senhor é leal para conosco, mesmo quando nós não somos leais com Ele, mesmo quando nós não retribuímos esse amor, nós não retribuímos essa fidelidade. Ele é fiel para conosco. Então isso é difícil de entender e de mensurar. E aí eu até anotei aqui, coloquei essa frasezinha aqui na borda, né? Obrigada, Senhor, por seu amor leal. Porque esse sentimento transbordou assim no meu coração quando eu li esse salmo. Última coisa sobre esse tema, nossa, eu vou ter que cortar tanto esse vídeo porque eu estou falando demais. Esse ano eu fiz esse devocional aqui, o Mulheres, da Viviane Martinello. Não tenho muito costume de fazer devocional ou esses livros assim, né, devocionais prontos. Esse aqui eu vi e fiquei com vontade de ler. E ele é anual também, é um devocional por ano, só para mulheres, né? E eu gostei bastante, assim, eu achei que foi bem válido fazer ele. É claro, óbvio que não substitui a leitura bíblica de jeito nenhum. Mas eu achei ele muito bíblico, tem boas reflexões, assim, os que mais me marcaram eu marquei aqui com esse coisinha, né? Pra eu voltar. E eu gostei, assim, eu achei que valeu a pena fazer. Mas pra 2026 eu acho que eu não vou fazer nenhum livro devocional. Eu vou só na Bíblia mesmo. E esse aqui eu estou usando agora que eu tô lendo os Salmos, que é o Senhor Me Refugio, do Dane Ortland. Ele também é um devocional para cada salmo. Ele tem o salmo e na sequência o devocional sobre aquele salmo. Esse aqui minha amiga me emprestou, eu não tenho ele. Só que eu só lembrei de pedir pra ela emprestado quando assim, eu já tava, sei lá, já tinha passado do salmo 100. Então assim, em vez de eu lembrar antes, né, pra eu pegar todos os salmos, mas enfim, daí eu peguei assim, bonde andando mesmo e comecei a ler ele junto com os salmos. E eu gostei demais, nossa, eu achei ótimos os devocionais sobre salmos, acho que vale super a pena. Sobre devocional, era isso que eu queria compartilhar, assim, eu queria compartilhar que eu fiquei muito feliz de ter conseguido, sabe, seguir os cronogramas certinho, assim, de ler a Bíblia o ano inteiro. Claro que teve dias que eu falei que eu não fiz, e daí eu repus no dia seguinte. Isso é a constância, né? As pessoas falam disso na internet. Mesmo que você não consiga todos os dias, mas quando você falha, você retoma de onde você parou. Lendo a palavra de Deus e, sabe, e estudando de verdade, sabe, tentando entender aquilo e aplicar na minha vida. Então eu quero te incentivar, você que está assistindo este vídeo, pra começar também e não desistir. Parei no dia tal, nossa, comecei o cronograma animado, parei. Cara, retoma, às vezes, de onde você parou. Eu deixei 2 meses pra trás. Deixa esses 2 meses, que é muito difícil de conseguir recuperar na rotina, no dia a dia. E volta lá do dia que você tiver voltado. Aliás, vou voltar a ler no dia, sei lá, 20 de setembro. Volta pela leitura do dia 20 de setembro e vai pra frente. É melhor que você leia do jeito que você conseguiu, no tempo que você conseguiu, o tanto de livros, enfim, do que você não ler, simplesmente. Abandonar lá em, sei lá, abril, maio, e nunca mais voltar o resto do ano. Então, essa é uma dica que eu dou, assim, que eu comecei a fazer,
E aí pra mim deu certo, pra eu conseguir essa constância que eu estou tendo hoje, graças a Deus, e que eu quero com certeza levar para os meus próximos anos. Quem quiser o cronograma, tanto esse do Velho Testamento, do Novo Testamento, pode me pedir que eu mando. Então é isso, gente, vamos ler a Bíblia em 2026, vamos buscar a presença de Deus, que é muito importante nas nossas vidas, em todos os dias, né, no dia bom, no dia mal, e tem isso, né, da gente não conseguir fazer devocional, às vezes quando a gente tá mal, tipo, ai, não tô legal, não vou fazer, não consigo ler. Esses dias são os dias mais importantes. Então, às vezes a gente lê mesmo sem, sabe, refletir muito e sem pensar tanto naquilo, mas você estando em contato com a palavra, isso já faz bem pra você. Deus já tem uma porta de entrada pra falar com você, né? Já tem aquela ponte ali, né, do que se sua Bíblia estiver fechada. Então, vamos ler a Bíblia em 2026, vamos dar espaço, né, para Deus entrar na nossa vida e falar com a gente diariamente. Né? Vamos conhecê-lo, não só aquilo que a gente escuta das pessoas falarem. Eu, Carol, tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que saber o que a Bíblia fala sobre ele, o que ele está falando para mim. Né? O nosso relacionamento com Deus é individual. Não tem como eu transferir para ninguém. Eu posso ouvir mensagens, eu posso ouvir podcasts. É muito bom, edifica, mas não substitui o meu relacionamento com Deus, né? Eu abrindo a minha Bíblia e lendo, eu falando com Deus, eu orando. Então, essa é a minha recomendação para vocês. Gente, eu tô falando demais, meu Deus, socorro, para editar isso vai ser difícil. Esse definitivamente não foi meu melhor ano de leitura. Eu li poucos livros. Eu até assim, eu não fiz uma contagem, eu não sei dizer quantos livros eu li esse ano. Eu posso chutar, assim, mas, tipo, foi menos de 10 livros. Eu li pouquíssimo esse ano. Mas, assim, eu fico feliz de que, mesmo lendo poucos livros, eu ainda consegui manter a constância de, pelo menos, sempre estar lendo alguma coisa, sabe? Mesmo que eu demorei meses pra terminar um livro, pelo menos eu estava lendo, sabe? Um pouquinho todos os dias, ou mesmo que largasse, eu voltava a ler. E agora eu vou concluir este vídeo. Eu tô até falando mais baixo, né? Porque eu falei tanto, gente, que eu tô até cansada. E também vai escurecer a qualquer momento e eu vou perder toda a minha luz. Pra mim, este ano, a gente sempre quer ficar fazendo retrospectiva, né? Eu não fui muito a fundo, como eu falei pra vocês. Eu só separei esses temas pra falar. Pra mim foi um ano bom, sim. Eu gostei de 2025. Eu não achei que passou rápido. Juro pra vocês. Eu tive muitas dificuldades com relação à minha saúde, né? Tem vários vlogs aqui que eu tô falando sobre enxaqueca. E foi uma dificuldade muito grande esse ano pra mim. Eu tive crises e crises e meses a fio com enxaqueca. Então, foi muito difícil pra mim viver esse período. E agora eu tô vou colocar aqui na tela porque eu não lembro ao certo quanto tempo foi. Mas eu tô há alguns meses já sem crise de enxaqueca. Vocês não têm noção do que é pra mim poder falar isso. Que eu tô há meses sem enxaqueca. É tipo assim... Senhor, obrigado, Pai querido. Na verdade, pra mim, é inacreditável, gente. Porque eu fiquei num tempo assim que eu ficava semanas a fio, sem pausa de dor, semanas e semanas e semanas, e dias e dias e dias e dias com crise, e aquilo não passava. E fazendo exame, né, eu compartilhei em alguns vlogs e fui no médico e eu tentei muitos remédios e nada fazia efeito, e eu tava desesperada já, assim, o meu emocional já tava abaladíssimo, porque eu pensava, meu Deus, isso não vai parar, sabe, eu vou ficar, tipo, pra sempre com enxaqueca, pra sempre tendo crise, nossa, e tava muito ruim. E agora eu estou sem enxaqueca. Ai, gente, sério, eu agradeço a Deus porque eu orei muito, 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 assim,
pedindo por isso, sabe? E eu não... Pra mim, assim, a minha grande vitória deste ano, de estar encerrando 2025, é estar sem enxaqueca. De verdade, assim, claro, né? Um ponto hiper mega alto do meu ano foi eu ter ficado noiva, óbvio. Mas uma coisa, assim, que eu penso, assim, tão aliviada, sabe? Agora que eu vi que eu tô da cor do quarto, tá tudo da mesma cor, né? E eu tive também alguns outros problemas relacionados à saúde. Eu tive que fazer fisioterapia. Eu tenho um outro problema, assim, de saúde, que é uma questão na bexiga. Enfim, coisinhas, mas graças a Deus está tudo bem. Tinha que fazer uma confissão aqui pra vocês, então vamos lá tocar o mini violino para o meu drama agora. Eu não sei explicar o porquê, mas desde que eu postei o meu último vlog, que agora já fazem dois meses, eu tava postando um por mês, né? E eu fiquei 2 meses sem postar. Eu tive um desânimo, assim, de gravar, sabe? Não sei explicar porquê, mas eu fiquei assim, ai, cara, acho que vou dar um tempo, não vou gravar mais. E daí eu fiquei assim, não gravei, tanto que esse vlog, tirando essa parte que eu tô tagarelando sem fim, tem poucos takes, porque realmente eu tava assim num desânimo, não sei, eu não queria gravar, eu não sei o que aconteceu. Mas agora eu quis fechar, sabe, o ano, até porque eu queria muito vir aqui falar do meu noivado pra vocês. Eu queria, gente, me deixa. Nós, garotas, só queremos falar sobre isso quando a gente tá nessa fase de casamento. Eu só quero falar sobre casamento, então eu queria vir aqui registrar, mas também queria fechar, sabe? Fechar o ano, fechar o último vlog do ano. Eu tenho uma ideia aqui de fazer mais conteúdos ano que vem sobre essa minha fase de noiva, né? Conteúdos sobre casamento, nananã. Mas eu não tô prometendo nada, gente. Tô deixando bem claro aqui, ó. Deixando claro aqui, não estou prometendo nada, porque pode ser que realmente não entregue nada. O ano que vem vai ser doido. Então, não vou prometer, tá? Mas talvez aconteça. Se é a minha vontade pro ano que vem. Se vai acontecer, daí é outra questão, meninas. Última coisa que eu quero falar. Todo começo de ano, eu estou de férias, né? Eu sempre pego um recesso. Final de dezembro, começo de janeiro. E eu, no começo do ano, ali nos primeiros dias, eu sempre vou tomar um café comigo mesma. Mais um pretexto pra eu tomar um café super faturado. Mas eu vou tomar um café comigo mesma e aí eu vou escrever, sabe aquela coisa? Metas pro ano, ou coisas que eu quero que a Carol do futuro leia e tudo mais. Então, eu fiz desse ano, mas eu não lembro onde eu guardei. Eu vou procurar ela. Mas esse ano eu vou fazer de novo. Eu gosto de separar esse tempo, assim, comigo, que daí eu consigo, sabe, respirar, eu consigo pensar sobre tudo, sobre o ano, sobre o que eu quero, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, essas coisas assim, né, que a gente gosta de começo de ano, e é bem legal, eu recomendo pra todo mundo, assim, mas é só você, é o café com você mesmo, entendeu? Vai você, um caderninho, de preferência, pode ser o celular, mas, ai, sabe, quebra a magia, é melhor um caderninho, ou só uma folha, enfim. Você, seu caderninho, sua caneta, e vai lá tomar um café super faturado com você mesma e escrever metas, seja o que você quiser, metas, ou se você quiser escrever uma carta pra você, pra ler daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, o que for. Mas eu super indico esse rolê, eu faço há muitos anos e eu gosto bastante. Eu acho que isso é bem... é importante, sabe, pro meu começo de ano. Então eu deixo essa recomendação pra vocês. No mais, bebidas, é isso. Desejo um feliz ano novo pra vocês. Muita felicidade pro próximo ano, muita união, muita presença de Deus. Sabe, todas aquelas coisas que a gente deseja pro ano, que a gente realize sonhos, conquiste coisas. Independente do que você quiser, né, que você esteja buscando, que você consiga realizar. Coloque seus planos à vontade do Senhor, deixe Ele fazer. Os planos dele são melhores que os nossos. A gente planeja, às vezes aquilo que a gente tá planejando nem vai ser bom pra gente, mas o Senhor sabe o que é melhor pra nós. Então, coloque na presença dele aquilo que você deseja pro seu ano, e que a gente tenha um ano maravilhoso. E o mais importante, que eu já falei,
Vamos ler a Bíblia, vamos falar com Deus todos os dias, vamos colocar nossas vidas perante o Senhor, porque é a melhor forma de se viver, no fim das contas, é essa. Um feliz ano novo pra vocês, e eu vejo vocês no ano que vem, tá bom? Mas ó, lembrando que eu não estou prometendo nada, tá bom? Um beijo e até o próximo vlog. Tchau!